E agora é a pergunta de $1 milhão. Esta linha de tendência de baixa vai segurar ou não vai segurar? E se não segurar, a gente literalmente volta para cá, faz um pullback, e aí vem para cá, e daí faz isso, e daí... Aí, meus amigos, a gente reverte a tendência de baixa de prazo mais longo do nosso índice futuro. Tá? Do prazo diário, que é essa tendência que está aqui. Então, nesse momento, a dúvida que existe é justamente essa. Para mim, já aconteceram alguns sinais muito bons de possível reversão de tendência. E eu queria mostrar um pouquinho isso para vocês, como é que eu começo a entender uma reversão de tendência, para que então a gente imediatamente perceba quais são esses sinais que eu vejo como possivelmente tendo decretado o final da tendência de baixa. Bom, um dos primeiros sinais que eu observo, pessoal, é mais ou menos o seguinte. A gente vem dentro de uma tendência de baixa. Então, vem topos e fundos descendentes. A gente sabe que a gente pode ir mensurando o tamanho de cada repique para verificar se os compradores realmente desafiaram com raiva a tendência de baixa. Enquanto os repiques forem relativamente parecidos, nós estamos dentro de uma tendência de baixa sólida. No momento que a gente tiver um repique que seja 2 vezes maior que os repiques prévios, esse é um dos primeiros sinais de uma possível modificação de tendência. Tá? Agora, tem um outro sinal também importante e que tem que estar na nossa manga, tem que estar no nosso radar, que é basicamente quando o mercado faz o quê? Quando o mercado vem dentro da sua tendência de alta, então ele está em tendência de baixa, melhor dizendo, você mensura a distância que ele conseguiu se afastar em relação ao último fundo, essa amplitude aqui, e usualmente vai ser o mesmo tamanho de recuo que ele vai produzir na próxima perda de fundo. Ele deveria fazer um novo repique. Quando for o último movimento da queda, acontece isso daqui, ó. Eu dei uma exagerada, mas para que vocês entendessem bem o conceito, tá? Esta perna, ela é a perna de queda, ela é muito maior do que as pernas de quedas anteriores. Então isso é um fortíssimo indicativo de um possível sell-off. Sell-off é o termo que os americanos utilizam para denunciar um movimento em que todos os vendidos, todos os vendedores já venderam tudo o que podiam, não tem mais muito gás para vender. Tá? E daí isso automaticamente faz com que o mercado repique. Tá? Então, geralmente, para a gente identificar um bom sell-off, tá? Nós temos que ter barras muito amplas de queda, barras que tenham amplitudes 2 vezes, eventualmente até 3 vezes maiores do que as barras prévias, e feitas com um volume geralmente muito alto, para quem gosta do volume, né? Com volumes brutalmente elevados. Então, por exemplo, essa seria uma barra de possível sell-off, especialmente se o volume desse dia for um volume muito alto. Tá? Vamos botar aqui o volume só para vocês verem, não que eu me importe muito com esse indicador. Volume financeiro com cor. Opa, não botei. Volume financeiro. Ó, então realmente faltou coloração. Foi feito com um volume bem alto. Esses dois candles aqui, um volume acima da média. Assim como este candle aqui foi feito com volume alto. Então esse tipo de situação, volumes altos, acabam configurando possíveis sell-offs. Né? Bom, agora, talvez um dos sinais mais
resilientes de que o mercado fez um fundo mais longo é este candle que os senhores estão vendo aqui. Tá? Clímax de venda, os americanos chamam clímax de venda de sell-off, exatamente, trader. Você conseguiu a tradução que estava me faltando a palavra. Clímax de venda. Esse candle que está aqui, ele é um candle extremamente poderoso como reversão. Tá? Depois de um candle enorme, nós temos uma abertura em gap de baixa brutal, um gap muito, 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 muito longo. A gente tem até uma sombra inferior longa. Quanto mais longa for essa sombra inferior, maior é o nível de rejeição da venda. E a gente consegue fechar esse primeiro candle em alta. Esta sim. Mas a nossa máxima nem sequer consegue cutucar a mínima desta barra. Então fica esse gap aqui. Ó. Esse gap aberto, ele é um convite para ser fechado. Este gap aberto, ele é um convite para ser fechado e, portanto, nos permitir uma belíssima operação contra a tendência. Contra a tendência. Por enquanto, qualquer operação de compra aqui no índice futuro ainda é uma operação contra a tendência. É importante que a gente tenha isso em mente. Ok? Beleza. Seguindo o modelo das médias móveis exponenciais, nós estaremos construindo, inclusive, um possível Joy de Napoli no diário e no 120. E agora, tá? Basicamente, olhando essa situação, entendendo isso, quando a gente entra no 15 minutos, nós fizemos hoje um gap trap de venda. Esse gap trap de venda, ele apareceu tanto no 15 quanto no 10 minutos. Tá? Então, a gente está vendo aqui, deixa eu colocar rapidamente para vocês verem, a formação deste primeiro candle do dia, acima da máxima do dia anterior. A gente fecha o primeiro candle do dia em baixo. O próximo candle aciona a venda. Stop acima desta máxima. Alvo da operação. O alvo classicamente é 161 do primeiro candle para baixo. Não foi atingido o alvo. A gente atingiu só uma vez nosso alvo para baixo. Tá? E aí realmente na região do fechamento de ontem, a gente entrou, teve uma entrada de pressão de compra muito grande, tá? Que travou realmente o mercado. Deixa eu tirar isso aqui. E se a gente colocar aqui algumas coisas que ajudam bastante, no caso, o ajuste, nós vamos localizar que a gente conseguiu recuar exatamente até o ajuste. E aqui, qualquer pessoa que tivesse vendido nesse ponto, teria que pensar em zerar a sua posição. Tá? Justamente por quê? Porque aqui a gente tem realmente um cenário que a gente toca no ajuste do dia anterior dentro de um movimento mais forte de alta.